noite. A gente tem falado sempre aos domingos sobre a questão do excesso de telas, do vício em telas das nossas crianças. E enquanto eu esperava dar o horário para entrar, para falar com vocês, eu assisti um pedacinho dos Pequenos Gênios. Eu também, Marcos, que saudade! Me mande notícias, saudade de você. Assisti um pedacinho do Pequenos Gênios. E por que eu tô falando isso? Não tô fazendo propaganda, não, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu vou falar sobre o vício, né? O vício em telas, ou o excesso de telas, e o estrago que ela faz, especificamente na leitura. Faz estrago em outros tantos aspectos da vida das crianças, dos adolescentes, mas especificamente eu queria falar da leitura. Por um motivo, que eu já vou falar qual é, mas antes eu vou voltar a falar dos Pequenos Gênios. Por que eu tô fazendo esse link aí com o programa Pequenos Gênios? Para quem não sabe, né, do que eu tô falando, tá passando, não sei se acabou, mas eu desliguei a TV, porque é um programa do Luciano Huck que fala de crianças muito talentosas, muito estudiosas, tem algum talento nato, né, de altas habilidades, e provavelmente são crianças que estudam muito. E o que isso tem a ver com o nosso assunto? Tudo a ver. Claro que são ponto fora da curva, vamos dizer assim, né? São crianças com talentos especiais, que fogem da grande maioria da média, mas são crianças que têm, muito provavelmente, o hábito de estudo e o hábito de leitura, que é o assunto nosso de hoje, o estrago que o excesso de telas ou o vício em telas está fazendo na leitura, no estudo das nossas crianças e principalmente dos nossos adolescentes. E por que é que eu trouxe esse assunto hoje aqui para vocês? Eu participei hoje de manhã, no domingo de manhã, de uma roda de conversas ao ar livre em uma ecofeira na cidade de Cotia, num famoso bairro da Granja Viana. Fui convidada pela Dani, minha amiga, que é proprietária de uma livraria. A livraria dela chama A Novidadeira e realmente ela tem muitas novidades. Leitura basicamente para crianças, mas também leitura para mães. A Daniela é advogada, mas ela é mãe, tempo integral e, né, montou essa livraria em função da maternidade dela, de entender o filho, de entender, né, os processos que ele passa e de leitura para ele e de leitura sobre ele. Adorei a experiência, foi super legal. Mas assim, por que eu pensei em falar da leitura, né? Justamente por eu ter tido essa experiência junto a uma livraria. Foi uma experiência muito bacana, tinha algumas mães, as crianças que estavam ali, né, se interessam por livros, então várias foram com os pais e vendo os livrinhos, são livros muito bonitos, tudo. Mas a minha conversa foi com os pais a respeito do quanto que o excesso de telas tem causado de estrago na leitura, por vários motivos. Vou falar de alguns aqui, né? Então, assim, principalmente, né, ela tira o foco, ela piora a concentração e afeta o sono. Consequentemente, afeta a leitura, que afeta o estudo. Então, conclusão, lembra que eu já tenho falado, para quem está aqui pela primeira vez hoje, se puder me dar uma luzinha, nunca te ouvi, só para eu saber aqui, mas eu falo muito, para quem nunca me ouviu e está entrando aqui pela primeira vez, eu falo muito de um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. E A Fábrica de Cretinos Digitais, o autor francês Michel Demourget fala o seguinte, para quem nunca me ouviu, que as nossas crianças estão, as gerações, né, de agora estão cada vez menos inteligentes que as gerações anteriores. Por quê? Porque hoje elas estudam menos, hoje elas leem menos, tá bem? Então agora eu tô fazendo o fechamento. Eu comecei falando do Pequenos Gênios, contei que eu tive na livraria, nessa experiência de roda de conversa, numa livraria, num local aberto, e estou trazendo aqui a questão da leitura, do excesso de telas em detrimento da leitura e o quanto que isso está impactando. Que legal, legal. Marli Vila, seja bem-vinda, tá? Obrigada por ter me retornado aqui, que eu perguntei quem está vindo pela primeira vez.
Que legal, Marli. É assim, eu falo, gente, que nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha ou de enxugar gelo, mas eu não vou desistir. Falei que eu vou ficar até o dia que Deus me der saúde, eu vou continuar batendo nessa tecla. A gente precisa diminuir o tempo de telas das nossas crianças. A gente precisa ajudar os pais a eliminar o vício em telas das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por vários motivos, mas um deles é que nós estamos perdendo em termos de construção de conhecimento, em termos de leitura, em termos de estudo e outros aspectos, Marli, que eu sempre falo, mas eu já estou falando mais especificamente da questão da leitura. Mas em termos físicos, saúde física, saúde mental, sociabilidade, verdadeiros estragos. Mas voltando a falar um pouquinho do Michel Demorger, para a gente ver cada um desses pontos aqui, o que ele fala? Eu também, Marli, eu só dou livro de presente. A criançada, neto, sobrinho neto já sabe que ganha da tia Marta, da avó Marta, livro. Livro, desde os pequenininhos, desde bebê, adoro. Por isso que eu aceitei o convite da minha amiga Dani tão rapidamente, para fazer uma roda de conversa numa livraria. E numa experiência super legal, né? Mas o que o Michel Demorger fala, Marli, todo mundo que está aqui acompanhando a gente, que o excesso de telas, a maneira que os jovens usam, que é de maneira recreativa, ou seja, TikTok, como é que chama lá? As redes sociais de um modo geral, aplicativos de mensagem, jogos, ele tem um uso quase que 100% recreativo e está causando uma devastação cognitiva na mente das nossas crianças e dos nossos jovens. Por isso, então, é que ele justifica a frase, ou o título do livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, e por isso que ele justifica que ele fala porque, pela primeira vez, as gerações estão menos inteligentes que as gerações anteriores. Mas vamos ver, então, um pouquinho sobre esses três aspectos. O foco, a concentração e o sono. Primeiro, assim, foco... a gente fala assim, as crianças são os nativos digitais, eles nascem com as habilidades, com outras habilidades, resta saber quais são, né? Eles nascem com outras habilidades e eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo porque eles são multifoco. Engano, não existe. Primeiro que não existe nativo digital, porque eles não são mais inteligentes nem menos. Eles têm a estrutura cerebral da mesma forma que as gerações anteriores e não existe nada, nenhuma comprovação científica de que realmente eles são mais inteligentes. O que existe, sim, eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas muitas coisas ao mesmo tempo sem se aprofundar em nada. Ninguém de nós é multifoco. Se a gente faz duas coisas ao mesmo tempo, é que uma delas a gente está fazendo de maneira automática. Mãe geralmente é multitarefa, né? Faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas coisas que demande a sua atenção, você só faz uma coisa de uma vez, faz depois, porque se você tá fazendo uma coisa, você tá com foco aqui, eu tô aqui fazendo a live com vocês, tô focada aqui, eu tô lendo os comentários, eu tô lendo as minhas anotações e tô falando, então eu tô focada nisso aqui. Se alguém me chama, eu não sou capaz de responder para ele sem parar de fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu posso até fazer um joinha assim, mas é meio que automático. Se eu tiver que raciocinar para falar com alguém que eventualmente me chame, eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo aqui. Porque nós não somos multifoco, nós somos multitarefa. Multifoco nós não somos. Eu gosto muito dessa metáfora. É como se o foco fosse um feixe de luz e como se ele não é um abajur que ilumina tudo, não é uma lâmpada que eu acendo que ilumina todo o ambiente. Ele é um feixe de luz, ele é um foco só. O foco é só naquilo ali que eu estou fazendo. Então, a falta de foco nas nossas crianças é que prejudica tanto que elas não consigam ler, porque elas não conseguem ter foco. Porque quem é que vai conseguir ter foco depois de passar 2 horas assim, ó, com o dedinho na tela, trocando de vídeo ou de música a cada 30 segundos, que é mais ou menos assim que funciona, né? Assistir um pouquinho e muda. E desde os bebês, os pequenininhos que já usam tela, infelizmente, eles já vão com o dedinho ali, né? 15 segundinhos, pra que eu vou assistir até o fim? Tem outro, e outro. Então, não se focam, né? Vai sempre mudando. Então, primeiro ponto, nós não somos multifoco, nós podemos sim ser multitarefa, mas multifoco nós não somos. E esta falta de foco, que a gente não consegue concentrar o foco numa coisa só, ter o foco numa coisa só, é que está nos prejudicando tanto na questão da leitura. O segundo aspecto, a concentração.
Quanto mais tempo uma criança passa diante das telas, menor é o seu poder de concentração e de atenção, e o seu desenvolvimento intelectual vai ficando cada vez mais prejudicado. Por quê? Porque geralmente, para estudar, você precisa voltar a sua atenção, o seu foco naquilo ali que você está se concentrando. Não é aquele mundo maravilhoso de estímulos visuais, auditivos que tem disponível na internet. Não, você precisa focar e se concentrar num aspecto da leitura. Então, por falta desse foco, dessa concentração, é que as crianças estão lendo cada vez menos. Deixa eu só tomar uma água para eu ler o comentário aqui da pequena leitora Celine. Exatamente. Celine, na minha época, a gente tinha um desenho na TV e o outro episódio só no dia seguinte. É igual novela, né? Hoje as crianças vão maratonando e quando vê, já passou 4 horas ali. Celine, você falou uma palavra, maratonar, né? Eu gosto de provocar as mães. O que vocês fizeram hoje, domingão? Que não foi um domingo de muito sol, mas estava agradável, né? Tinha previsão de chuva, não choveu. Quase que o evento lá em Cotia foi cancelado porque tinha previsão de chuva, não choveu. Tava um domingo agradável. Eu gosto de provocar. O que vocês fizeram hoje? Ficaram maratonando qual série? Gente, sol não aceita desaforo, né? Num domingo de sol. Ah, mas é tudo caro. Gente, tem um monte de passeio de graça. Não sei onde vocês moram, cada um tem uma realidade de tudo, mas precisa sair com as crianças. As crianças merecem esse contato com a natureza, merecem outras coisas. Tem um garotinho que sempre me assiste, eu sempre falo pra ele. Eu acho que a mãe dele não tá aqui hoje, mas eu falo assim, você merece mais do que gastar 4 horas jogando ou assistindo, maratonando o que quer que seja. Você merece mais do que isso. Você pode muito mais do que isso. Né? Você tem que viver a vida ao vivo lá fora e não dentro de casa, maratonando série ou jogando ou fazendo o que quer que seja. Então a gente já viu 2 aspectos aqui, que é a questão da concentração e a questão do foco. E o sono, gente. O sono talvez seja um dos aspectos que mais atrapalha o ser humano e que mais vai atrapalhar a questão da leitura e, consequentemente, do estudo. Tem um autor, isso é coisa bem antiga, tá, gente? Quem estudou alguma coisa de administração, com certeza já ouviu falar dele, que é Pirâmide de Maslow. O autor é o Maslow. Ele faz um desenho mesmo, uma pirâmide, né? Como se fosse um triângulo, assim. Que ele fala que nós estamos nessa pirâmide, são as nossas necessidades. Primeiro, eu tenho que atingir as minhas necessidades básicas. Eu já vou falar delas, tá? Depois que eu atingir as minhas necessidades básicas, que são as minhas necessidades fisiológicas, aí eu vou para atingir as minhas necessidades de segurança, de estar seguro, estar seguro mesmo num lugar. Depois, a minha necessidade de ter amor, de ter relacionamento, de ter alguém, independentemente, né, de como seja, mas ter alguém. Depois, a necessidade de ter autoestima, e ter estima e ter autoestima, se gostar, que as pessoas gostem de mim e que eu me goste. E por último, a minha realização pessoal. Então imagine uma pirâmide, no topo tá a realização pessoal, e depois a autoestima, o amor e o relacionamento, a segurança e por último, não que é primeiro, essa pirâmide está assim, né? Primeiro aqui na parte mais baixa da pirâmide, na base da pirâmide, estão as necessidades fisiológicas, tá? As necessidades fisiológicas são necessidade de comer, tomar água e dormir. Sendo que um ser humano é capaz de ficar vários dias, até em situações de extrema necessidade, vários dias sem comer e vários dias sem tomar água. Já foram feitas várias experiências, pessoas que passaram não só por experiência, mas também por situações de desastre, enfim, vários dias sem comer e sem tomar água, mas sobreviveram. Agora a gente não vive sem dormir. Não dormir é forma de tortura em prisões, em épocas de ditadura nos países, enfim, diz que é usado até hoje essa questão de não deixar a pessoa dormir, fazer com que ela fique acordada o tempo todo, diz que pira rapidinho. E o que está acontecendo
com os nossos jovens que estão viciados nas telas, que estão viciados, e aí principalmente os adolescentes, e principalmente no videogame, principalmente aqueles que varam a noite jogando, como diria a minha mãe, varam a noite jogando. O que está acontecendo com eles, gente? Eles não dormem, e no dia seguinte toma um banho, ou toma um café, ou sei lá, e vai para a escola. Para quê? Para estudar. Esquece, porque não estuda. Não consegue. Não consegue, porque não tem concentração, não tem foco para estudar. Alguém aqui já tentou ler com sono? É a pior coisa do mundo. Aliás, sono é horrível. Dirigir com sono, fazer qualquer coisa com sono é horrível. Mas ler com sono, gente, é impossível. Eu não consigo. Se eu tiver com sono, eu nem pego um livro para ler, porque é improdutivo. E essa é a prática de muitos jovens, de muitos adolescentes nossos que passam a noite jogando e no dia seguinte vão para a escola para estudar. Eu dei uma palestra uns 2 meses atrás numa escola e perguntei, pessoal, quem passa a noite jogando aqui? Quem joga? 100%. Quem passa a noite jogando? 70%. Quem vai para a escola no dia seguinte? Olha, quase metade. Vai para a escola. Eu falei, vão como? Ah, então, a gente não consegue estudar, então. E assim, sabe o que eu tenho sentido, gente, quando eu falo isso? Ah, mas todo mundo faz isso. A gente parece que está vivendo um automático. Então, mãe, eu não sei, né, quem tá aqui, quem tá me acompanhando, não sei se é a realidade, se vocês tem essa questão em casa. Eu imagino, assim, quem tá aqui comigo, as pessoas que já me acompanham, já me conhecem, mas quem tá vindo pela primeira vez, se tem esse problema em casa, não tem como continuar, gente, pro bem, pra saúde física, emocional da família. Não é só do seu filho, não é só do jovem, é da família toda. Que eu imagino que quando acontece isso, de um jovem um adolescente está viciado e que fica horas e horas e horas e passa várias noites jogando, isso causa um transtorno na família toda. Antes de eu continuar, quero só comentar uma coisa interessante que aconteceu hoje lá na feira. Tinha uma pediatra participando, que eu fiquei bastante lisonjeada de ter uma pediatra na plateia. Eu comentei com ela que, inclusive, quem tá aqui e nunca assistiu um vídeo meu, tem um videozinho meu que eu postei um mês atrás. Ele hoje bateu 10 milhões de acesso no vídeo. E é um vídeo muito curto. E o que eu tô falando no vídeo? Na verdade, é um pedaço de uma entrevista que eu dei, um podcast que eu participei. Eu fiz alguns recortes. E esse recorte, que é esse que teve muito acesso, eu tô falando do tempo de telas para as crianças. Aí eu falo que um bebê até 2 anos não pode, é 0 de telas. Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não sou eu que falo isso, é um grupo de médicos, de especialistas, de estudiosos que falam: não dê telas para os seus filhos até 2 meses. E aí 2 aspectos, né? Primeiro, que muita gente fala assim: eu não tenho como, se eu não der, eu não faço outras coisas. Mas existem outras possibilidades. Só que daí, voltando a falar da pediatra, eu comentei com ela desse vídeo, né? E aí ela me falou o seguinte, gente, pasmem, né? Eu tava falando que a gente sabe que tem crianças que estão... Quando eu falo criança, gente, às vezes criança, às vezes adolescente, tá? Entre 9, 10, 11, 12, um pouco mais velho, que ficam 7, 8 horas jogando. Aí ela me falou o seguinte, que ela já atendeu adolescente que relatou para ela ficar 16 horas jogando. O dia tem 24, 16 ele joga, o que ele faz das outras, né? 8, não dá nem para imaginar. Então, assim, gente, isso não é vida. Eu imagino, mãe, desejo do fundo do meu coração que essa não seja a realidade de ninguém que tá aqui com a gente, mas isso não é vida, né? E tem um autor que eu gosto muito, o livro dele não tá aqui perto de mim, que é o Richard Louv. Se alguém quiser, depois pesquisa aqui no meu Instagram, que eu tenho várias coisas dele. Ele é autor de um livro que se chama A Última Criança na Natureza. Ele fala da necessidade da criança ter contato com a natureza e que as crianças que estão vivendo enclausuradas e quase que em cárcere privado, que elas mesmas se impõem, né? São crianças que estão sendo criadas menos vivas, ou seja, estão vivendo pela metade. É o que eu falei, isso não é vida. Se a gente pensar nisso que essa médica me falou hoje, e no que eu converso e recebo de mães aqui, falando comigo, não é vida.
tá? Então, além de todos os aspectos, voltando a falar do aspecto que eu tô falando hoje, que é o estrago feito na leitura, independentemente disso, viver uma vida dessa forma, com tantas horas dedicadas às telas, não é vida. Então, mãe que tá aqui hoje, no domingo à noite, me escutando, vamos tentar reverter isso aí, tá? Tem algumas maneiras, vou falar algumas coisas que podem ser feitas. Não tem receita, não tem receita pronta. Para cada caso é um caso. Depende da idade, depende do contexto, depende de quantas horas ele fica. Bom, enfim, depende de uma série de coisas. Mas o que eu sei é que não dá para ficar dessa forma. Então, o vício em tela tem que ser combatido. Mãe que tá aqui me ouvindo, tá? Bom, já falei então, né, da falta de foco, da falta de concentração, do sono, do estrago que isso faz a leitura. E também tem uma questão que a gente percebe muito hoje, e aí conversando lá em Cotia também com a Dani, a minha amiga dona da livraria, ela fala o seguinte, que tem crianças que falam assim, nossa, o livro é muito grosso, tem 30 páginas. Ah, não tem figura, não quero. E aí, por que isso? Porque as telas, né, são atrativas e o livro não é tão atrativo assim. Então, a criança muitas vezes não gosta. Por isso e também por uma outra questão. Eles não se acostumam mais, não conseguem mais se aprofundar nos assuntos. Existe um livro que eu li esse livro quando eu fiz o meu mestrado há 15 anos atrás. E eu emprestei para alguém que não me devolveu, não sei onde está, mas enfim, não vem ao caso. O livro se chama Homo Sapiens. Eu lembro até de um episódio engraçado, quando eu mandei minha dissertação para revisão, a pessoa que fez a revisão, que era obrigatório a gente passar por um revisor, me devolveu e falou, tem um erro de português aqui no seu, tem erro de português, está escrito Homo Sapiens. E o correto é Homo Sapiens. Eu falei, não. O nome do livro é Homo Sapiens com a letra Z. O livro tem mais de 15 anos, né? Sapiens de zapear, da geração que pegava, né, o controle remoto e ficava zapeando. O que quer dizer o livro? O que eu quero dizer aqui para vocês? Que é a geração que está vivendo sem profundidade. Porque não se aprofunda em nada. Porque as redes sociais, de um modo geral, são muito rápidas, muito voláteis e muito superficiais. Não tem assunto aprofundado. Então, são gerações que estão sendo criadas de maneira muito superficial. Por isso, então, que é o Homo Sapiens, que fica zapeando e não se aprofunda nas questões. Geralmente, nós estamos vendo jovens muito imediatistas. Eu quero, mas eu quero agora. Como é que eu vou ler um livro de 100 páginas? Nem vou falar um de 300, 200, 300, não. É muito longo, eu não quero ler um livro. Eu vejo resumo na internet e faço outras coisas. No tempo que eu levaria para ler um livro de 100 páginas, eu vejo 300, estou chutando, tá? 300 videozinhos do TikTok. E vejo na internet o resumo e fica tudo bem. Tudo bem, pode até ficar tudo bem momentaneamente, mas... entendem que é uma questão que aos poucos vai causando isso que eu falei no começo? A fábrica de cretinos digitais, eles vão ficando cada vez menos inteligentes. Quer ver outro exemplo de crianças imediatistas? Para que é que eu vou construir alguma coisa, né, que seja um trabalho manual, construir um brinquedo? Não, compro pronto, tem tudo pronto no Mercado Livre, Mercado Pago, você leu. Então, assim, esse imediatismo que as nossas crianças estão apresentando de uma maneira muito exacerbada tem muito a ver com o excesso de telas na vida delas, porque esse excesso de telas tira delas esse foco, essa concentração, essa paciência, essa resiliência e os torna imediatistas e querem tudo para agora, tudo para já, de preferência de tudo para ontem. E também uma outra questão é que a linguagem está muito empobrecida. Como é que a gente fala? Como é que a gente aprende a falar, né? Aprende a falar ouvindo as pessoas falarem. Como é que a gente tem um bom português?
ouvindo falar e lendo. Então, a linguagem dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, até das nossas crianças, está muito empobrecida por conta desse excesso de telas. Não só pela linguagem que é empobrecida em si, mas também porque eles não têm outros modelos. Eu já contei esse exemplo aqui em outras situações, não sei se alguém já me ouviu falar isso. Eu era secretária de educação da minha cidade e em 2021, quando a gente começou a fazer os primeiros movimentos de volta das crianças pós-pandemia para a escola. E crianças de 4, 5 anos que estavam voltando para a escola, ou as novinhas de 2, 3 que estavam indo pela primeira vez, começou a chover pedido de fonoaudióloga. Falei, nem que a gente tivesse um exército de fonoaudiólogos, a gente dava conta, porque era exagerado. Aí eu falei, vamos entender o que está acontecendo, gente. Não é possível ter tido uma outra epidemia agora de necessidade de fono. E nós fomos ver o que as professoras e as pessoas que ficavam com as crianças, berçaristas, começaram a relatar, as crianças não falavam. Não é que falava errado, não sabiam falar, foram para a escola sem falar. Por quê? Porque ficaram 1 ano e meio até 2 dentro de casa sem falar, falando só com as telas. Aconteceu o quê? Foram para a escola sem saber falar. Claro que com um pouco de, alguns arranjos lá, a gente foi contornando e chamando os pais, e não tinha mesmo, nem que tivesse o exército fono, daria conta disso. Mas olha para vocês verem o quanto que a falta de relacionamento, a falta de, ou melhor, o quanto que o excesso de telas prejudica essa questão da linguagem. Então, a linguagem, de um modo geral, está muito empobrecida pelo excesso de telas. Eu tô vendo que a gente tá com um público super bom aqui hoje, e como já teve mãe que me disse que é a primeira vez, então eu vou falar uma coisa que quem já me ouviu muito, acho que já não aguenta mais ouvir eu falar, mas eu preciso falar. Principalmente para Marli e para Celine, que eu sei que estão pela primeira vez me ouvindo. Eu gosto muito de falar isso, mães. Não se trata da minha parte, e nem dos autores que eu cito, de tecnofobia. O que é tecnofobia? Seria como se eu detestasse a tecnologia. Eu estou falando mal da tecnologia. Eu seria uma hipócrita primeiro, falando isso. Por quê? Eu estou usando o quê para falar com vocês? Tecnologia. Eu trabalho hoje por meio da tecnologia. Muitos de vocês trabalham dessa forma. Vocês estão me vendo por meio da tecnologia digital. Não se trata disso. Se trata da gente fazer uma adaptaçãozinha, pode ser até muito pequena, no tempo de telas que as nossas crianças ficam. Nas crianças que nem deveriam estar usando telas, estão usando. Por quê? Pela idade, pelas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, bebê não pode, gente, não deve usar tela, faz mal para o cérebro, vicia, tem toda uma série de estudos que falam, não usem, não deem telas para os seus bebês. As crianças pequenas, de 2, 3, 4 anos, podem até ter 1 hora por dia com supervisão. Essa é a recomendação exata da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas eu sempre pergunto assim para as mães, a mãe fala assim, até 2 anos eu não dei tela, eu não dei tela, ou não vou dar tela para meus filhos até os 2 anos. Então vamos imaginar, hoje é dia 20 de agosto, ele vai fazer 2 anos hoje, tá fazendo 2 anos hoje. Amanhã você já pode dar tela. Teoricamente sim, pela regra ou pela recomendação, pode. Aí a minha pergunta é, precisa? Se você, mãe, conseguiu fazer com que ele ficasse sem usar as telas por 2 anos, para que amanhã você precisa? Então, assim, quanto conseguem adiar, melhor. Tem um autor, esse autor francês que eu já citei desde o início do nosso bate-papo aqui, que ele fala, até 6 anos não dê tela, porque até 6 anos é a primeira infância, quando a criança precisa de contato com a natureza, contato, enfim, de toda a sua vivência, é até os 6 anos. Então, não precisa, teoricamente, dar tela para as crianças até os 6 anos. Mas, se as telas forem entrar na vida da criança a partir dos 2 anos, tem que ser com parcimônia. Então, quando eu estou falando aqui dessa questão do excesso, eu estou falando, não é tecnofobia, eu estou falando para preservar o intelecto das nossas crianças, que estão sendo submetidas em exagero às telas. Eu não conheço nenhuma criança pequena que comprou celular, até hoje eu não conheci. É sempre alguém que dá, é sempre um adulto que dá. Então, mas foi a minha mãe que deu, a avó que deu. Gente, rede de apoio não serve para estragar a criança. Rede de apoio, o nome já fala, rede de apoio. Então, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Eu sinto muito quando eu falo isso para as mães. Se você tá com um problema, seu filho tá viciado em tela, mãe, não tem... Eu já
procurei aqui no meu celular, não tem botãozinho mágico que resolve. Tem que ter diálogo, dá trabalho, tem que ter disposição, mãe sua, tem que ter disposição, disponibilidade de tempo e disposição para fazer alguma coisa. Então é todo mundo levantar e fazer, e de preferência em família, com conversa. Não adianta também, né, chegar quebrando tudo, tomar celular. Não, é conversa, olho no olho, tem uma série de coisas que dá para ir fazendo aí. Voltando a falar da leitura, né? A leitura, ela enriquece e desenvolve a linguagem. O desenvolvimento da nossa habilidade leitora, né? Quanto mais eu leio, mais eu consigo materializar aquilo que eu penso, sob o risco de ficar sem memória. Isso eu ouvi de uma psiquiatra falando isso, que quanto menos a criança vai lendo, menos ela vai perdendo essa capacidade de memorizar aquilo que ela vive. Então, como as experiências são todas muito frívolas, muito voláteis, passam muito rápido, ela não memoriza aquilo, porque ela não leu, então ela não passou por esse processo de leitura, esse processo que vai ajudando a criar memória. Já dizia Monteiro Lobato, né? Um país se faz com homens e livros. Então, as nossas crianças não lendo, o nosso país está complicado aí. A vida das nossas crianças. Tem uma frase do Michel de Mourget no livro, que ele fala o seguinte, eu já falei isso em outra live, tá? Deem telas para os seus filhos. Os fabricantes de telas continuarão dando livros para os seus filhos. Vocês entenderam aí o trocadilho maldoso aí? Ele fala o seguinte pra gente, né, nós pobres mortais, que vamos continuar dando telas para os nossos filhos, mas quem cria a tecnologia digital não está dando tecnologia digital para os seus filhos, está dando livros para os seus filhos. E aí tem algumas situações bem famosas, que isso todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que tanto o Bill Gates, né, o criador da Microsoft, quanto o Steve Jobs, que é o criador da Apple, ambos falaram, quando tinham filhos adolescentes, o Steve Jobs já é até falecido, né? Todo mundo sabe disso, que ambos falaram, quando tinham filhos adolescentes, que não deram telas para os filhos, que não deram computador, talvez na época nem tinha tanta mobilidade, não tinha tanta facilidade como tem hoje, mas que eles deram livros para os filhos, fizeram os filhos estudar em livros, para depois, mais tarde, terem acesso às telas. Mais recentemente, o Mark Zuckerberg, que é o criador aí do Facebook, Instagram, ele também falou a mesma coisa, meus filhos pequenos não têm telas. Tem um videozinho que mostra alguém entrevistando o criador do TikTok. Perguntam para ele, você tem filhos? Tenho. Seus filhos usam TikTok? Ele dá um pulo da cadeira e fala, não, eles não usam. E aí eu trago um outro assunto, entre uma outra polêmica aqui, que é a questão do uso das redes sociais. Em muitos países as redes sociais são proibidas por lei para menores de 13 anos. Aqui no Brasil, se existe a lei, ela não é cumprida, e a gente tem meninas de 6 anos com rede social, TikTok. Aí tem outros problemas, que os vídeos podem ir parar em páginas de pedofilia, em páginas de pornografia infantil. Outro problema, mas vamos voltar aqui, focar um pouco mais na questão do estrago da leitura, o estrago que o excesso de telas faz na leitura. Só mais uma coisa, falando aí, falei do Steve Jobs, né, do Bill Gates, do Mark Zuckerberg, eles todos, né, foram frutos, criaram as suas obras no Vale do Silício, que é uma região, para quem não conhece, uma região da Califórnia, onde se concentram as grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, tudo que existe de tecnologia digital no mundo, na maioria das vezes, é criado ali nesse lugar, na Califórnia, nos Estados Unidos, que são 11 ou 14 cidades que compõem o que eles chamam de Vale do Silício. Eu tive a oportunidade de visitar uma escola lá, e eu sabia que existiam essas escolas, com muito custo consegui uma visita rápida. É uma escola que é totalmente conectada com a natureza, as crianças fazem muitas atividades externas, em lugar que faz frio, que neva, mas quando não é frio eles fazem muita atividade externa.
É uma escola que não tem, as crianças não têm, é zero de acesso à tecnologia. E adivinhem quem estuda nessas escolas? Muitos filhos dos criadores da tecnologia digital. Então lembra da frasezinha do Michel Desmourget? Deem telas para os seus filhos, porque os criadores de telas continuarão dando livros para os seus filhos. É disso que eu tô falando. E assim, mãe que tá me ouvindo aqui, pai que tá me ouvindo, não se trata de novo, não é tecnofobia, não se trata de dizer não, meu filho jamais, não é isso, é adequar, gente. O que eu combato e o que eu tô meio rouca, eu tô ficando rouca de tanto falar, tô gastando mesmo a minha energia, faço com muito carinho isso que eu tenho feito, é que a gente tenha equilíbrio. O que não dá pra gente continuar vendo crianças, é que eu não tenho nada aqui, vou fingir que isso aqui é um tablet, tá? É um livro. O que não dá mais é pra gente entrar em restaurante e ver a criançada assim, escondida atrás dos tablets. Fila de banco, fila de supermercado, fila de qualquer lugar, fila de parque. Eu visitei um parque quando eu fui para os Estados Unidos, eu visitei os parques bonitos lá. E o que a gente viu? Que pasma, gente, porque assim, ó, criançada nas filas, com a cara enfiada nas telas. Lembra quando eu falei que eles não estão desenvolvendo a resiliência, não estão desenvolvendo a paciência, não dão tempo pro tédio. O tédio é uma poderosa ferramenta de imaginação e de criação. Momentos de tédio, façam a experiência, momentos de tédio, às vezes a gente tem ideias brilhantes, grandes invenções da humanidade surgirem em momentos de tédio. Hoje a gente não permite que as nossas crianças sintam tédio. Tá entediado? Toma um celular na cara. Tá entediado? Toma um tablet na cara. E aí não tem tempo para o cérebro criar, para o cérebro imaginar. Ele tem o tédio, celular, a imaginação, a criatividade, ela vai ficando esquecida, como se não existisse. E isso é tão cruel porque nós estamos falando de crianças, adolescentes que daqui a pouco vão crescer e vão para o mercado de trabalho. Se eu der um Google aqui agora, profissões do futuro, a grande maioria vai falar em profissões na área de tecnologia digital. Mas o que essa tecnologia digital sempre vai exigir é a criatividade e a imaginação. Porque para criar, né, para criar os games, para criar o que quer que seja, precisa de ter criatividade e imaginação. A mesma criatividade e imaginação que o mundo digital está ajudando a matar, porque não está permitindo que as crianças tenham esse tempo de tédio, tempo de ócio para criar, para imaginar. Aí eu falo que, infelizmente, eu gosto de fazer essa pergunta. Eu não gosto de fazer, não, mas eu faço. O que um adolescente prefere hoje? Faça essa experiência, gente. É terrível, mas eu já fiz várias vezes. O que você prefere nas suas horas vagas? Ler ou ficar nas redes sociais? Adivinha o que eles respondem? 98%. Ficar na rede social. É mais legal, é mais... não faz pensar, não faz... Ter minutos de raciocínio. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, um documentário, e que umas meninas estão falando, foram fazer um acampamento, elas estão contando a experiência. Uma fala assim: nossa, eu não sabia como é que era conversar olhando no olho. Porque onde eu estudo, a gente fica o tempo todo com o celular, e na minha casa também, e com as minhas amigas também, então eu não sabia conversar olhando no olho das minhas amigas. Eu só sabia conversar por meio de aplicativos de mensagem. Uma adolescente deve ter uns 11, 12 anos. E ela fala isso: eu não sabia conversar. E no acampamento, a gente não pôde levar o celular, ainda bem, né? Só faltava, né? E que nem os que eu vi lá no parque da Disney, com os celulares enfiados na cara, naquela maravilha lá, todo mundo com a cara enfiada nas telas. A menina fala isso: eu não sabia como é que era a experiência de conversar olhando nos olhos das minhas amigas, porque a gente não faz isso. Então, gente, é disso, é desse exagero, é desse frenesi, vamos dizer assim, que a gente está vendo pela tecnologia digital, pelas nossas crianças e pelos nossos jovens,
colocando em risco o futuro deles. Não é só o futuro por conta dos riscos que eles podem correr, estando, né, na segurança dos quartos deles, eu já falei isso várias vezes aqui, mas também é o risco do futuro deles não produzirem, eles serem cada vez menos, que é o que fala o livro do francês, cada vez menos inteligentes, QI mais baixo, QI é quociente de inteligência, mede quanto tem de inteligência. As gerações nós estamos vivendo uma involução humana do ponto de vista intelectual. E isso tudo é muito grave, isso tudo é muito sério. Não, eu já estou há 40 minutos falando, gente, eu nem acredito que eu falo tanto tempo assim. E assim, eu vou já caminhando para o fim. A leitura é muito mais benéfica do que a rede social pode trazer, ela é muito mais benéfica do que as telas podem trazer. É só por meio da leitura que as nossas crianças vão aprimorar, aperfeiçoar as suas habilidades linguísticas. E acho que, deixa eu ver se é o último ponto aqui. É quase o último ponto que eu trouxe. Eu sempre faço um roteirinho aqui para eu... que senão é muito assunto, eu vou, né? Posso ir devagando, eu prefiro ter um roteirinho para eu não fugir tanto. E se alguém quiser mandar alguma pergunta, hoje vocês estão muito quietinhos, tem um público super bom aqui, mas vocês estão muito quietinhos. Quem quiser me fazer uma pergunta, perguntar alguma coisa, se eu souber eu respondo, me falar de onde é, vamos interagir um pouquinho aqui. Ah, legal, desculpa. Eu me atrapalho um pouco, tem hora que chega a pergunta eu não vejo. Olha, tem um meme que colocaram mais uma camada na pirâmide, na base. Ai, meu Deus, eu não acredito. Celine, eu vou procurar esse meme, eu não vi. Eu vi um parecido. Agora que você falou desse meme, eu lembrei. Deixa eu ler de novo aqui o comentário da Celine. Tem um meme que colocaram mais uma camada abaixo na pirâmide de Maslow. Abaixo das necessidades fisiológicas é a necessidade do Wi-Fi, como a mais importante, a mais básica das básicas. Eu não vi isso, eu vou procurar. Mas eu vou falar uma outra pra vocês que eu vi, que tem muito a ver com o que a Celine me falou aqui. Sabe aquele dos macaquinhos? Os 3 macaquinhos? Não vejo nada. 3 macaquinhos. Um com os olhos tampados, não vejo nada. Não ouço nada. E não falo nada. Não falo nada. Eu tampei a boca, vocês não me ouviram. Não falo nada. Aí tem um 4º macaquinho, com o celular na cara, assim, digitando, enfiado na cara. Não ouço, não falo e não escuto nada. Então ele é o 4º macaquinho, na linha dos memes aqui. Gente, me perdoe, tem um monte de comentário aqui, eu tinha comido barriga. No livro A Megera Domada, de Shakespeare, o protagonista deixa a esposa sem dormir para poder domá-la. Está escrito em 1500. Que é a história que depois gerou aquela novelinha bonitinha, que já passou 300 vezes, que eu esqueci o nome. O Cravo e a Rosa, que é baseado na Megera Domada. Legal, Celine. Celine, acho que é a primeira vez, né, que você participa aqui. Tô adorando sua participação. Eu não sei se tem mais alguma aqui pra trás. O Marcelo. Ah, legal, Marcelo. Marcelo Degli, lá de Campos do Jordão. Além disso, muito tempo nas telas, constatei que se alimentam mal, comem bobeira. É um dos aspectos muito afetados pelas telas, Marcelo, e mães e pais que estão aqui, é a alimentação, que consequentemente vai gerar o sedentarismo e a obesidade, ou a obesidade e o sedentarismo, porque eles ficam muitas horas frente às telas. Tem uma outra autora que eu gosto muito, gente, que chama Eike Freire. Ela fala que nós estamos diante das primeiras gerações que estão crescendo sentadas. Olha que coisa mais triste, crescer sentado. Gente, nós somos seres, né, humanos, nós somos seres da natureza, a gente veio da natureza, a gente não pode viver sentado, não dá. A gente que é adulto que já acha ruim, imagina as crianças. Gerações sendo criadas sentadas, seja na escola, seja em casa, em frente às telas, sentadas. Tem uma outra autora que fala, não lembro o nome dela, mas ela fala que nós somos uma sociedade das caixas, que as nossas crianças vivem em caixas. Ou ela tá na caixa casa, sai da caixa casa para ir para a escola, ela vai ou num carro, que é uma caixa, ou num ônibus, que é uma outra caixa, dificilmente vai a pé, por conta aí de distâncias, de questões de segurança, e chegam na escola e vão para a escola caixa. Então que as nossas crianças vivem encaixotadas ou emparedadas. E o fato das crianças ficarem muito tempo, né, frente às telas, elas comem mal,
come mal, né? Se alimenta mal, não desenvolvem os órgãos do sentido, desenvolvem muito só a visão e a audição, não se permitem sentir o perfume, o olfato, não se permitem sentir o gosto dos alimentos, porque elas não comem, elas engolem. E o tato, né? Convivência na natureza, a textura das folhas, das flores, da grama, da terra, não, é só o touch, é só o que interessa a textura, o tato para eu ser boa no touch ali. E aí essa questão, Marcelo e todos os mais que estão aqui ouvindo, está causando nas crianças uma obesidade muito grande e levando-as a um sedentarismo muito grande e com sérios problemas físicos para as crianças desde muito pequenas. Pressão alta, crianças com problemas cardíacos, criança que não sabe, gente, eu conheço criança que não sabe andar. Ela não sabe correr, criança grande, menino de 10, 11 anos. Se ele der uns 3 passinhos correndo, ele cai e se machuca porque ele não aprendeu a andar. As telas têm a dopamina, legal. A Zoe tá aqui, que legal. Eu em outros momentos já falei bastante sobre a questão da dopamina, mas vou falar bem rapidamente aqui, só aproveitar que a Zoe me lembrou desse aspecto aqui. Que o menino que fica, tô dando exemplo, tá? Um exemplo do menino que fica 3, 4, 5 horas jogando. Quanto mais ele joga, por exemplo, se ele é muito bom no jogo, ele vai sendo reconhecido, ele vai subindo de fase, aquilo ali vai dando, né, vai liberando muita dopamina, muito excesso de dopamina. E o excesso de dopamina não faz bem, porque você quer cada vez mais e cada vez mais que você tem, aquela não te satisfaz, você quer mais. É exatamente o mesmo processo do cérebro de uma pessoa viciada em qualquer outra droga, tá? Uma pessoa viciada em droga, ela usa droga, não satisfaz, ela quer mais, e mais, e mais, porque a droga vai dando uma sensação de saciedade, mas é muito curta, ela quer mais, e mais, e mais, e mais. Então o efeito do excesso de telas ou do vício em telas é exatamente o mesmo efeito de uma droga qualquer no cérebro. Isso é estudo, que eu tô falando é ciência, tá, gente? Não fui eu que inventei, não li no WhatsApp, não. Isso é estudo, isso é ciência. Vários autores falando a mesma coisa, que os efeitos no cérebro, o excesso de dopamina causa essa dependência, mas você quer cada vez mais e cada vez mais aquilo não te satisfaz. Por isso que eu falei agora há pouco. Não adianta, mãe, chegar quebrando tudo no quarto dele, porque se ele tá viciado, ele tá com a dopamina até o pescoço, como é que você vai chegar lá e vai arrancar? Ele vai te odiar, ele vai querer voar no seu pescoço. E hoje eu ouvi de uma mãe que falou que já teve embate quase que físico com o filho, por conta de tirar o celular. Então, não é por aí, vamos, né, com calma, conversando, chama todo mundo, chama a família, chama o filho adolescente, chama o filho menor ali de 11, 12 anos e fala, temos um problema para resolver em família. Não adianta empurrar com a barriga, porque os problemas podem ser mais graves ainda. Eu pulei aqui o comentário da Márcia Cris, meu Deus, como vamos ser tratados com essa geração? Como é que eles vão virar médicos, gente? Vão virar, né? Vão virar os engenheiros que vão construir pontes, que vão construir o mundo. A Marli falou, tem em mente um livro que quer escrever, Tecnologia e Escravidão. Muito bom, é exatamente isso. Na verdade, o que está acontecendo, as nossas crianças estão se tornando escravos. Lembra que eu falei que eu ia falar a última coisa? Nós somos o exemplo, nós adultos. Todos nós somos exemplos. Nós somos exemplos para os nossos filhos, para os nossos netos, se alguém aqui é professor, para os nossos alunos. Nós somos exemplo. E o que é que está acontecendo conosco, geração adulta, conosco que já passamos, né, dos 20 aí, que temos filho ou não, mas enfim. O Brasil, gente, Thaís, já que eu leio o seu comentário, eu parei nele aqui para eu não perder o fio do que eu estou falando, eu já volto a ler. Nós somos o país... Eu falo que o Brasil adora ser o número 1, né? A gente é número 1 o país que mais tem Copa do Mundo, o país que tem uma série de coisas positivas, a gente que é o primeiro do mundo, mas a gente é o primeiro do mundo para coisas ruins também. É o país que mais mata no trânsito, tem uma série de outras coisas. E se vocês não sabem, fiquem sabendo, nós somos o país número 1 em acesso às redes sociais e aplicativos de mensagem. Foi feita uma pesquisa
entre vários países, países grandes, países emergentes, enfim, países, né, mais ou menos comparados com o Brasil, país que mais acessa rede social. Cerca de 5 horas e meia a gente gasta em rede social ou aplicativo de mensagem. E lembra que eu falei que nós somos o exemplo? Por que é que as nossas crianças estão viciadas? Porque nós estamos. Eu falei, as crianças não compram um celular, as crianças não vão na loja e compram um tablet, nós que damos. E aí eles veem que a gente também fica muito, também, o que tem de mais? Minha mãe fica, minha avó fica, meu pai fica, todo mundo fica, inclusive fica na hora do almoço, inclusive fica na hora que tá comendo, inclusive fica quase que o tempo inteiro. Vocês já viram famílias e famílias sentadas em mesas de restaurante, cada um com seu tablet, com seu celular? Isso é exemplo, gente. Nós estamos dando exemplo. E assim, eu me policio muito porque como eu fico bastante tempo no Instagram e eu respondo muito a mensagem das pessoas, eu não faço isso se tiver criança por perto. Ou se eu precisar, eu falo, pessoal, menina, porque eles pegam no meu pé também, também, você também não pode. Eu falei, claro que eu não posso. Então, se eu faço, eu falo, olha, gente, a tia ou a avó tem que responder uma mensagem que é urgente e eu já vou soltar e todo mundo, né, já sabe onde fica o seu guardado, porque tá muito enraizado neles. Eles gostam muito e tem coisas legais. Claro que é legal jogar. Eu não gosto, mas eles gostam. E eles já até me explicaram por que gostam tanto. Mas então, assim, não dá pra gente... O que eu sinto que a gente tá num automático, todo mundo faz. Hoje eu ouvi de uma mãe lá que a filha dela era a única filha da escola que não tinha celular. Não era nem da sala, não era da escola. A filha com 11 anos era a única que não tinha celular. Aí eu pergunto, precisa de celular? Precisa de celular do último tipo, do top de linha? Ou ele precisa só de um celular para se comunicar com você quando sai da escola? Então assim, gente, são essas questões que eu gosto de trazer, essa provocação no domingo à noite. Eu vou ler o comentário da Thaís aqui. Sou professora do nível 2. As crianças são bem atrasadas comparadas antes da pandemia. Claro, Thaís, que aí a gente paga uma conta, que eu não posso dizer nem que não é nossa, porque é nossa, que foi o tempo que eles ficaram, né, sem poder frequentar a escola. E a única forma que a gente tinha, gente, de garantir um mínimo, eu era secretária da educação quando entrou a pandemia, a única forma que a gente teve de garantir um mínimo de aprendizado foi por meio de celular, de tablet, do que quer que seja. Só que isso já acabou, né? E esse hábito foi enraizado e a gente não consegue voltar. Aí hoje mães também me reclamaram assim, mas as escolas também abusam, que mandam muita tarefa e tudo no celular. Então, assim, tem coisas que acho que tem que conversar, né? Conversar na escola e assim, como eu falei, não tem receita, mas enfim, eu vou falar aqui. Domingo à noite eu venho aqui, despejo um monte de preocupação na cabeça de vocês, desligo e falo tchau. Não, então eu vou falar algumas coisas que em conjunto aí talvez a gente chegue em algumas propostas de melhoria. Eu queria só registrar o comentário do Rafael. Carlos Rafael, muito boa sua abordagem. Obrigada, Carlos. Fortíssimo isso, Paula, fortíssimo mesmo. Toma um pouco de água. Tô tomando, porque eu tô bem... Quinta-feira eu fiz uma live. Eu sempre faço domingo, mas eu fiz quinta com uma amiga minha, que é do Rio. Amiga, quando eu falo amiga virtual, tá, gente? Eu não conheço pessoalmente. Ela assistiu um pedaço da minha live e falou assim, domingo eu nunca posso assistir, mas eu queria muito que você falasse, que meu filho te ouvisse. Eu falei, por isso não. Eu faço durante a semana. Eu fiz quinta-feira. Mas a live foi tão quente, assim, o assunto foi... Eu não tomei água, meu marido não estava em casa, mas estava me assistindo. Ele estava na casa da mãe dele, estava me assistindo. E falou, você não tomou água? Eu falei, não consegui tomar água de tanto assunto, de tanto que as pessoas me perguntavam. E eu sou movida a água. Naquele dia eu não tomei, hoje eu já tomei bastante. Eu tô vendo, lá. Celinha, lá, o problema do celular. Celular não faz bagunça nem sujeira. Aqui as paredes são rabiscadas, sofá com massinha grudada, casa com criança feliz. Eu adoro. Falo que casa arrumadinha, casa muito arrumadinha, geralmente não é uma casa muito feliz. Criança, gente, precisa de subir em árvore, de fazer bagunça, de jogar brinquedo no chão, porque se você não quiser isso, não permitir isso, dá um celular para ela que seus problemas estarão resolvidos, mas a conta chega. O livro que está aqui na minha mão, que eu brinquei, que eu peguei, imitei que ele era um tablet, se chama Criança do Movimento. Eu comprei esse livro para entender as tais crianças agitadas que o pessoal fala. Então, não são crianças agitadas, a natureza da criança é essa. E quando a gente fica repreendendo muito a criança, ou pior, dá o celular na mão dela, você está indo contra a natureza da criança.
E ela vai deixar de ser agitada, de subir em árvore, de se fazer bagunça, de sujar sofá, de brincar com massinha, porque ela vai ficar só nas telas. A conta chega, mães, a conta chega. Tá? Então, acho que aqui os comentários já se foram. Marcela me deu boa noite. Fora o problema físico, que a Marli falou, coluna, estrutura física. Mas eu vou... Lembra que eu falei? Eu não posso, no domingo à noite, despejar um monte de preocupação e dormir e falar boa noite para vocês. Então, até porque também, de uma hora, o pessoal já começa a cansar, né? Então, assim, algumas sugestões que eu dou. Se o problema tá com o celular, né? Fica muito tempo com o celular. De preferência, mãe. Primeira coisa, tira as notificações. Fala pro seu filho, tira as notificações, porque a cada notificação que chega é um alerta. Não deixe levar pro quarto. Arrume uma caixinha na sua casa, todo mundo ponha lá à noite. Ah, mas ele acorda com. Então, compra um despertador, enfim, compra um galo, faz qualquer negócio aí para que eles não precisem do celular para passar a noite em função de que vai ter que acordar com o despertador. Se alguém, quem tá me ouvindo aqui, tem filho pequeno que ainda não tem computador no quarto, as estações que eles falam para jogar, não ponha. Não ponha porque desculpa, vou falar uma coisa pesada, porta pro inferno. Deixar o filho no quarto, achando que ele tá na segurança do quarto dele, com acesso liberado à internet, gente, eu nem vou entrar nesse assunto hoje, porque eu já falei isso em outras vezes e o assunto hoje mais era a questão da leitura. Mas é muito sério deixar acesso ilimitado e liberado no quarto deles, tá? E celular antes de dormir, gente, faz um estrago tremendo. Celular, telas de um modo geral. Para quem tem bebê, gente, não dê tela, não dê, simplesmente não dê. Já deu? Tira, porque eles vão chorar, mas vai passar, tá? O vício na criança pequena, ele tanto é fácil de adquirir, como também é fácil de tirar. Costume, gente, falando de livro, deem livrinhos. A Marli falou, acho que foi a Marli que falou, foi a Celine que falou, que desde pequeno deu livro. Deem livros para as crianças. Seja o exemplo, gente. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas tudo bem, então tu gosta de ler, mas não fica tantas horas com o celular na frente das crianças. E por último, né? Não adianta, mãe de adolescente que já acabou de chegar à conclusão aqui que o filho está viciado. Não chega quebrando tudo. Vai com calma, vai conversando. Eu tenho vários vídeos no meu Instagram que eu falo, né, de algumas coisas que você pode fazer. Precisando de mim, só me mandar mensagem. Eu converso bastante com mães, faço reunião, faço chamada de vídeo, faço o que for preciso. Não chega quebrando tudo, vai com calma, vai entendendo. Tem uma questão, né, que o córtex pré-frontal não está pronto, eles não estão maduros para entender uma série de coisas, nem para ter autonomia para fazer o que quiser na internet, nem para entender que você vai chegar lá e vai arrancar que é pro bem deles, eles não vão entender. Então, devagar, uma coisa de cada vez. Se o problema está na escola, muita tela na escola, converse com a escola. Independentemente se ela é pública ou particular, né? O seu filho precisa dessa atenção da escola em relação ao excesso de telas. E estou começando a ficar bem esperançosa e queria, se tiver alguém aqui do Rio de Janeiro, eu sempre tenho amigas minhas do Rio de Janeiro que participam aqui. Dá parabéns para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi a primeira prefeitura do Brasil a proibir por lei o uso de celular na escola. Eu acho que isso vai ganhar força. Tá? Eu acho que vai chegar num ponto, isso na Europa está acontecendo todo dia. Cada dia é um país que diz lá que proibiu o uso de celular no país, nas escolas no país. E a Unesco agora está recomendando também que sejam proibidos os usos dos celulares na escola. Seja porque na sala de aula eles não prestam atenção e ficam no celular, ou porque na hora do intervalo vão fazer igual a menina falou lá que não sabia que podia conversar olho no olho, porque eles ficam só no celular. É todo mundo junto, mas todo mundo isolado. Vocês já viram um pátio de escola? Na hora do recreio, na hora do intervalo, conforme o grau, conforme a região tem um nome, né? Se a escola permite, eles ficam todos no celular, cada um no seu, no máximo um do coleguinha ali, aquele que a mãe ainda não deixou, que é muito difícil, eu sei que é. Então, assim, eu acredito, tô começando a acreditar que a gente vai começar a enxergar alguns movimentos aí de tentar diminuir, porque o pós-pandemia foi muito cruel, tá sendo muito cruel com eles. Eles podem achar que tá o máximo agora, mas não é. Não é, e eu tenho visto isso, tenho visto criança viciada, tenho visto mães preocupadas, mas tenho visto também mães que falam assim, mas é todo mundo assim, então vamos sair do automático. A minha última frase que eu preparei para falar para vocês aqui hoje é essa: vamos sair do automático, gente. Não é porque todo mundo faz. Começar a inverter um pouquinho para o bem
deles, para o bem das nossas queridas crianças. Eu uso essa frase muito e não é chavão, não é bordão, é o jeito que eu me sinto. As crianças, as nossas crianças merecem esse nosso respeito, esse nosso carinho, essa nossa proteção e essa nossa bandeira mesmo de diminuir o tempo de telas deles. É claro que nós vivemos no mundo digital e que eles vão viver cada vez mais nesse mundo digital, mas com um pouco mais de equilíbrio, com um pouco mais de outras coisas. Eu falo que eles merecem outras possibilidades, tá bem? Pessoal, se ninguém quiser mais falar nada, agradeço quem esteve aqui. Bem real que estamos vivendo, que retrata os memes. Legal, se alguém mais tiver algum meme aí, me fala, me manda no Instagram. Quem não me seguia, fica aqui meu convite para seguir, né? Professora Marta Esteves, tudo junto. Estou super à disposição, interajo bastante. Eu falei que eu fui na feira hoje, que era com a minha amiga, mas na verdade é minha amiga do Instagram, não conhecia, ela me convidou, a gente se preparou para chegar nesse dia. Então me mandem mensagem aí que a gente vai conversando, tá bem? Um beijo, boa noite, boa semana para vocês. Domingo que vem eu devo estar aqui nesse mesmo horário, tá bem? Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui. Enquanto vocês vão dizendo, vão saindo, eu tô rolando aqui para ver. O país é bom no que é bom e ruim. Adorei, Rafael. Muito legal a sua participação. Nossa, adorei conversar com vocês hoje. Casa vitrine não funciona, só tem beleza visual. Exatamente, Marli, tem casas que parecem vitrines, né? Não tem essência da vida. Adorei sua participação, Marli. Não sei se você já me seguia, mas vamos trocar ideias aí. Gente, obrigada, acho que foi... Oi, Val. A Val, minha amiga de livro. Eu escrevi um capítulo de um livro, chama Além da Lousa, junto com a Val. Ela me mandou boa noite aqui. Eu ainda me atrapalho, sabe? Paula, não tem previsto. A Paula tá perguntando se eu não vou fazer live durante a semana. Por enquanto não, por enquanto tô fazendo domingo, tá bem? Se for aumentando aí a necessidade, eu vou fazendo sim, mas independentemente de live, gente, me mandem mensagem, tá bem? Obrigada, Val. Gente, boa noite, adorei a participação de vocês. Boa noite, tchau, tchau. Boa semana. Deus abençoe a semana de vocês.